Folha TV, apoio Plainge. Quem é que não se lembra de um conto de fadas quando era criança? Mas, diferente do que muita gente imagina, eles não estão relacionados só com a infância. Existe até curso para entender e analisar essas histórias. Afinal, quem é que não se lembra de uma dessas histórias? Além da Branca de Neve, tem a Bela Adormecida, Cinderela e ainda Chapeuzinho Vermelho, o boneco Pinóquio e os Três Porquinhos. Aos 4 anos, o Manuel ainda não sabe ler, mas adora livros e historinhas. Fez questão de nos receber vestido de Batman e escolheu algumas histórias para contar, do jeito dele. Um peixinho, ele achou uma linda minhoca para comer. E depois um peixinho ficou espetado. Daí ficou 1, 2, 3, 4. 4 peixinhos foram assaram um pinguim. E daí, quantos pinguins faltaram? 3. Daí 10 peixinhos conversaram com o balão e daí faltaram quantos peixinhos? Dos contos de fadas, gosta dos Três Porquinhos. O meu irmão, ele quer comer os 3 porquinhos. E do Pinóquio. Pinóquio, Por que do Pinóquio? porque ele mente. Cresce o nariz. Além disso, ainda canta em japonês junto com o livrinho sonoro. Assim, desde pequena a gente já incentivou, sempre dando livros para ele, né, livro de banho. E então ele sempre tinha algum livrinho em mãos. Então isso já foi bem bacana, né? Pra gente à noite, na hora de dormir, também lia, ou já inventava história, né? Então a gente sempre incentivou bastante. O menino, desde pequeno, tem contato com os livros e com histórias. Gosta mesmo. Passa um tempão na companhia deles e se diverte. Exemplo que veio dos pais e dos avós. Sim, a gente conversando outro dia, a gente viu, não dos meus pais também, mas da minha avó bastante. Então, muita história japonesa que ela não tinha um livro, mas ela já sabia, então ela contava e a gente imaginava, né? Aí veio meus pais e agora nós com ele. Uhum. Historinhas que o Manuel já pediu para ouvir várias vezes e mostra que já compreende o texto também. Então ele sabe, vai mentir, vai crescer o nariz. Então ele já fica, né, atento no que vai dizer pra gente. A gente fala, é verdade. Aí já coloca a mão no nariz. O que acontece então com o Pinóquio? Ele cresce o nariz dele. E você mente? Não. Dando exemplo, sempre lendo por perto dele, sempre que possível ver a gente com o livro na mão, mostrando para ele a importância do livro, chamando atenção para livros. Se a gente vai em algum lugar que tem ali como a livraria, por exemplo, que tem uma aqui perto, a gente vai sempre com ele lá. Então, mostrando para ele a importância da leitura, como foi importante para mim, como eu vejo que é importante para os meus alunos, então buscando despertar o interesse dele sempre que possível. O pai sabe o que diz. Professor de português, inglês e espanhol,
tem certeza de que a leitura vai fazer muita diferença no futuro. E hoje em dia, por exemplo, o vestibular, se você pegar o vestibular da UEL, das grandes universidades, ele é basicamente em cima de interpretação de textos, o próprio Enem, né? Então, um aluno que lê pouco, que é muito apegado só à internet, mas lê pouco livro, pouca literatura, ele vai ter muita dificuldade na interpretação de textos lá na frente. Animais que falam, fadas, princesas, bruxas, vilões e mocinhos não estão necessariamente na nossa vida real, apenas nos contos de fadas. Mas esses personagens têm um significado, e não só para as crianças, para os adultos também. Todos eles são parte da psique, né? Todos eles são categorias de força da psicologia humana. Então, o lobo é uma categoria de força, é um instinto que, se você utilizar bem, você pode abrir caminho na tua vida com o instinto de lobo, né? Ele é rápido, ágil, forte. É nesse sentido que nós vamos ver, quer dizer, em relação ao sujeito, né? A princesa também é um aspecto da gente, aquela princesinha que quer ficar só no bem bom, quer ser amada o tempo todo, quer ser paparicada o tempo todo, também é uma função psíquica que nós temos, né? Uma necessidade, né? E depois tem a bruxa, que vem e que transforma a princesa. No começo a princesa é de um jeito, no final ela é de outro jeito. Por quê? Porque a bruxa conseguiu fazer a transformação dessa princesa de menininha para mulher. Então, a bruxa, na verdade, é um elemento muito importante da nossa psique, porque ela é transformativa. A gente não pode julgar nenhuma dessas figuras dentro dos contos de fada como uma categoria de moral, porque senão a gente perde o conteúdo. A gente tem sempre que usar a categoria de força para fazer a análise do Contos de Fadas e dos personagens que aparecem nos Contos de Fadas. Faz parte do curso Contos de Fadas, a linguagem do imaginário, ministrado pela Sônia, que é psicóloga junguiana. Segundo ela, os contos de fadas têm que ser analisados como sonhos. Eles têm um papel importante desde a infância. Todos os contos de fadas, né, eles trazem uma projeção da psique, né? Então, mesmo que seja inconsciente, que não seja elaborado de forma a ser interpretado, vamos ver o que significa, fazer uma análise e tal, mesmo que não seja assim, em si mesmo ele já é curativo, porque inconscientemente a pessoa percebe o que está se passando, desenrolando nessa história, e ela faz pontes e links com ela própria, de forma até inconsciente. Então, os contos de fada, assim como os sonhos, eles são curativos em si mesmo. No caso dos adultos, podem ajudar a lidar com as próprias emoções e, principalmente, no equilíbrio entre razão e instinto. Para ela, muito do que acontece hoje está relacionado com esse desequilíbrio. Essa energia psíquica, ela não vai se conter, ela vai escapar de alguma forma. Dentro da nossa sociedade, ela escapa como? Ela escapa com a corrupção, ela escapa com a crueldade com animais, ela escapa com crueldade com seres humanos mesmo, né? É assim que ela vai escapar de uma forma inconsequente, ela vai escapar de uma forma muito irracional, porque eles foram negados. Se ao contrário disso, nós, ao invés de deixar isso acontecer, acolher os instintos e passar a misturar razão, né, a razão com os instintos, nós vamos ter uma razão sensibilizada pelos instintos. Para ser um adulto bem resolvido e longe de neuroses, ela tem uma receita bem fácil. Para que você tenha uma prevenção contra a neurose, o que a gente aconselha é que você anote teus sonhos. Anote teus sonhos e leia contos de fadas.